Olá, seja bem-vindo ao canal Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre temas de autoconhecimento, meditação e espiritualidade, que são as três chaves para despertar o poder interior mágico que todos nós temos, mas que nós precisamos despertar, nós precisamos acordar esse poder. Hoje nós vamos voltar à nossa leitura do livro Guia Prático para Iniciar a Sua Jornada de Autoconhecimento, Meditação e Espiritualidade. É um livro muito simples que eu escrevi, já comentei em outro, a gente já falou a gente já leu os capítulos 1, 2 e 3 e hoje a gente vai começar a ler o capítulo 4, que é listar hábitos importantes. Como podemos começar a expressar para o mundo quem verdadeiramente somos? Como podemos começar a aplicar os nossos valores e as nossas qualidades, habilidades e capacidades? E por que é importante essas perguntas? Como que a gente pode começar a expressar para o mundo quem a gente verdadeiramente é? Como que a gente pode começar a aplicar os nossos valores, as nossas qualidades, habilidades e capacidades? O problema é que hoje tem tanta coisa, tem tanta informação, né? A gente tem, com todas essas informações, a gente tem absolutamente infinitas possibilidades, infinitas oportunidades. A gente pode ser o que quiser, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode aprender o que quiser, a gente pode ter o que quiser. É muita coisa disponível, é muita coisa, e isso faz com que isso é maravilhoso. O problema é que quando a gente tem tudo disponível, quando a gente tem tantas oportunidades assim, o que acontece é que a gente acaba querendo fazer tudo. A gente acaba querendo fazer todos os cursos, aproveitar todas as oportunidades, a gente quer ser o que a gente acaba tentando fazer coisas que a gente nem é tão habilidoso, a gente nem tem tanta capacidade para isso, e tá tudo certo não ter. Cada um tem certas habilidades, cada um tem certas capacidades que são próprias. Só que quando a gente começa a querer fazer tudo, quando a gente começa a querer ter tudo, quando a gente até as coisas que não são nossas mesmo, a gente começa a se perder nesse mundaréu de coisas. Isso começa a se transformar num problema, porque a gente começa a querer fazer coisas, a gente começa a querer ser quem a gente não é. Porque parece que é tão legal ser daquele jeito, parece que é tão legal ter aquela coisa, parece que é tão legal desenvolver aquela habilidade, que a gente começa a fugir, a deixar de ser quem a gente é, a deixar de desenvolver aquilo que a gente tem de melhor, para começar a querer fazer outras coisas. E a gente se perde nesse mundaréu. Então, por isso que é legal a gente perguntar assim, como que a gente pode começar a expressar para o mundo quem nós verdadeiramente somos? Como que a gente pode começar a aplicar os nossos valores e as nossas qualidades, habilidades e capacidades? Então vamos lá. Além de se conectar constantemente com os seus valores, além de começar a permitir que a sua alma comece a ter uma voz mais ativa na sua mente, além de mudar o seu diálogo interior, você precisa colocar em prática tudo aquilo que você acredita e valoriza. Então, assim, no capítulo anterior, a gente definiu quais são os seus valores, né? No capítulo anterior, a gente tentou resgatar quais são as suas qualidades, quais são as suas características pessoais. A gente tentou resgatar aquilo que é importante para você, aquilo que te destacava quando você era criança, aquilo que faz parte da tua essência. Né? Aqueles valores que você precisou trazer de volta para sua mente, que você precisou trazer de volta para o teu pensamento diário. Agora você precisa aprender a escolher hábitos, a escolher ações que você vai começar a fazer para colocar tudo isso, esses valores que você viu, essas qualidades que você já percebeu que você tem, em prática. Certa vez eu ouvi a seguinte frase: se você sabe e não faz, é como se não soubesse. E o mesmo acontece aqui. Se você possui alguns valores, se acredita que determinadas coisas são extremamente importantes na sua vida, você precisa colocá-las em prática. Os seus valores precisam estar presentes em tudo que você faz, em tudo que você fala. Do contrário, não faz muita diferença achar que é importante ser uma pessoa gentil, mas você continuar agindo com arrogância com os outros. As suas atitudes precisam começar a espelhar os seus valores. As suas ações precisam de alguma forma se conectar
com tudo que o seu coração e a sua alma te dizem que é importante. E para te auxiliar nesse caminho de aprofundamento da sua autoconsciência, nesse percurso de autoconhecimento, de conhecer melhor a sua essência, de voltar a sua atenção para quem você verdadeiramente é, para o que você expressa e quer expressar para o mundo, é importante que você anote em um papel a lista daqueles hábitos que representam uma forma de expressar os seus valores, mas que você não coloca em prática. Além de ter criado o meu caderno especial, naquela mesma época eu fiz uma lista dos hábitos que eu queria desenvolver em mim para expressar melhor a minha essência. Não eram hábitos que eu havia lido em um livro ou hábitos que alguém havia me dito que eram muito importantes. Eram hábitos que eu sabia que poderia me conectar melhor. Eram hábitos que mudariam coisas que me incomodavam, que mudariam coisas da minha vida que estavam desalinhadas com os meus valores. Eram hábitos que me auxiliariam a desenvolver melhor as minhas habilidades, capacidades, habilidades. Eram hábitos que eu havia listado, que eu havia refletido comigo mesma e que eu havia percebido que eram os hábitos que eu queria ter na minha vida. Então, assim, por que é importante colocar isso? Porque a gente fica ouvindo um monte de gente colocar assim, você precisa desenvolver esses 5 hábitos para ser uma pessoa feliz, ou sei lá, esses 5 hábitos para, enfim, vários hábitos, né? Que ficam impondo para a gente colocar. E eu sou contra esses hábitos, né, de prateleira. Porque assim, você precisa descobrir o que você quer desenvolver dentro de você. Você precisa descobrir aquela habilidade, aquela característica, aquele valor que é importante para você e que você não está fazendo, porque você se perdeu no meio do caminho. Você se perdeu, foi para outro lugar e deixou de fazer aquilo, deixou de desenvolver aquela habilidade. Então você precisa refletir consigo para daí você desenvolver, pensar quais hábitos fazem sentido para você. Mas eu não tinha pretensão de nada muito grandioso ou muito sério. Né? Então, assim, quando eu fui desenvolver minha lista de hábitos, eu não queria desenvolver um hábito para ser a melhor chefe de cozinha, a melhor, sei lá, qualquer coisa. Não, eram hábitos muito simples, eram hábitos sutis, que eram fáceis de serem colocados em prática, mas que já fariam diferença na minha vida. Eram só hábitos que eu acreditava que se eu tivesse, eu ficaria muito orgulhosa de mim mesma. Eram hábitos que eu sabia que me ajudariam a ser uma pessoa melhor. E para elaborar essa lista, eu comecei pensando nas coisas que as pessoas falavam sobre mim. Porque as pessoas nos julgam pelos nossos hábitos e não pelo que nós pensamos. E isso acontece porque as pessoas só podem conhecer de nós aquilo que nós expressamos para elas. As pessoas só podem conhecer de nós aquilo que nós mostramos para elas. Se nós temos alguns valores, se nós temos algumas características, se nós temos alguma coisa que é importante para nós, mas que a gente não demonstra, mas que a gente não faz, as pessoas não vão enxergar. As pessoas não vão saber o que está dentro da tua cabeça, dentro do teu coração. As pessoas só vão saber aquilo que você faz, que você mostra. Então eu comecei a pensar naquilo que as pessoas falavam de mim. Eu comecei a analisar com a mente mais aberta o julgamento que os outros faziam de mim. As pessoas, elas avaliam quem nós somos de acordo com o que nós fazemos. Para os outros, tanto faz quais valores nós temos em nossa mente e nosso coração. Se nós não expressarmos esses valores para o mundo, as pessoas nunca vão conseguir saber o que se passa dentro da nossa alma. Tudo que guardamos na nossa mente e que não colocamos em prática na nossa vida, morre na nossa mente, sem que ninguém conheça, só nós mesmos. Por exemplo, sempre diziam que eu não era pontual. Era comum me dizerem que precisavam falar um horário errado para eu chegar no horário certo. Eu mesma deixava cada relógio da casa, do carro, do pulso, com um horário diferente. Um ficava 10 minutos adiantado, outro 15 minutos, outro 20, para eu não saber qual estava certo. E eu tentava não saber qual estava mais adiantado. Era uma forma de eu tentar enganar a minha mente e de chegar no horário certo para os meus compromissos. Mas não adiantava muita coisa. E aquilo me incomodava muito. Estar sempre atrasada e as pessoas fazerem esse julgamento de mim me deixavam chateada comigo mesma. E me incomodava muito,
especialmente porque era uma grande verdade. Por mais comprometida e responsável que eu fosse, por maior respeito que eu tivesse pelas pessoas envolvidas, ao chegar sempre atrasada, eu não praticava aquilo que eu pensava. Agindo daquela forma, eu não respeitava os outros. E mais do que isso, eu não respeitava os meus próprios valores. Ao chegar atrasada, eu desrespeitava o comprometimento dos outros e eu não expressava ser uma pessoa confiável. E ainda, eu criava novos problemas, porque as pessoas ficavam irritadas, as consultas tinham que ser remarcadas, sem contar no risco que eu corria de sofrer um acidente de trânsito, no estresse físico e emocional que tudo isso causava em mim e para todo mundo que estava envolvido. Ser pontual, então, era um hábito que eu ficaria muito orgulhosa de adquirir, porque aquilo sim expressaria os meus verdadeiros valores. Porque para mim fazia sentido, então, adquirir o hábito de ser pontual. Eu analisei que aquilo para mim era pessoal, fazia sentido, eu precisava para eu me sentir realizada, para eu conectar as minhas ações com os meus valores, que estavam em descompasso. E nesse processo de pensar sobre como as pessoas me julgavam, sobre os hábitos que me definiam, eu comecei a perceber que muitos dos valores que eu possuía eu não colocava em prática no meu dia a dia. Ou seja, não era somente o hábito de estar sempre atrasada que estava em descompasso com a minha bússola interna. Eu percebi que havia outros hábitos que eu precisava corrigir. Por isso as pessoas enxergavam uma imagem minha diferente daquela imagem que eu mesma tinha de mim mesma. Porque havia uma incongruência entre os meus valores e os meus hábitos. Os meus hábitos não correspondiam a tudo aquilo que eu prezava na minha mente e no meu coração. Então eu comecei a anotar quais valores eram importantes para mim e quais os hábitos que seriam capazes de colocar aqueles valores em prática. A meta era trabalhar para que os meus atos estivessem em harmonia com os meus valores. Era trabalhar para que as minhas ações, que meus atos, as coisas que eu fazia, estivessem de acordo com os meus valores, com aquilo que eu prezava, com aquilo que eu acreditava. Por exemplo, eu anotei como sendo um valor importante para mim não julgar as pessoas. Mas refletindo sobre as minhas atitudes, eu percebi que eu estava sempre fazendo julgamentos rasos sobre os outros. Que eu sempre via como erradas aquelas pessoas diferentes de mim. Que eu sempre avaliava a capacidade dos outros, o modo de pensar, o jeito de ser das pessoas. Eu estava sempre apontando o que era certo e o que era errado. Eu vou te dizer aqui entre nós que eu ainda faço muito isso. Que esse ainda é um desafio muito grande para mim. Então, não fazer julgamentos era um hábito que eu ficaria muito orgulhosa de desenvolver. E mesmo que fosse muita pretensão acreditar que eu nunca mais julgaria uma pessoa, eu já estaria orgulhosa de ao menos diminuir os meus julgamentos, de refletir internamente quando fizesse algum julgamento, de reconhecer os meus próprios julgamentos como inapropriados em alguns momentos. Outros hábitos que eu considerei referiam-se à saúde, ao cuidado do corpo, porque eu também prezava muito, eu sempre tive essa pegada de yoga, de vegetarianismo. Eu não era vegetariana, mas eu tinha vários dias da semana que eu não comia carne. Eu tentava cuidar da minha alimentação. Eu tinha essa preocupação com a saúde mental, só que eu não cuidava, eu não fazia várias coisas que diziam aquilo, né? Eu sou ex-fumante, eu fumava na época, eu não corria, não andava muito. Eu fazia atividade física, eu sempre fiz atividade física, mas não com a pretensão de cuidar do corpo, de saúde. Eu não tomava muita água. Então tá. Então se a meta era estar sempre preparada para um novo desafio, era preciso adquirir hábitos nutritivos para o meu corpo. Era preciso manter o corpo saudável para a mente não perecer. Mas eu percebi que raramente eu tomava água. E água é literalmente a fonte de vida. Um corpo bem hidratado tem uma pele melhor, o intestino funciona melhor, todos os órgãos ficam melhor irrigados. Então eu precisava adquirir o hábito de tomar 2 litros de água
no mínimo, por dia. Então, assim, era um hábito simples, né? Tomar água, tinha que colocar dentro dos meus hábitos alguma coisa para eu não julgar as pessoas, de ser pontual. Eram coisas que eu fui analisando dentro de mim que faziam sentido para mim. E ao final eu acabei estabelecendo 12 hábitos que eu queria desenvolver, que representavam os meus valores mais importantes. E no decorrer do tempo e dos anos, esses hábitos foram se modificando, foram sendo substituídos ou foram exigindo mais ou menos a minha atenção. E se tornou meu grande exercício de autoconhecimento. Permitiu que eu me reconectasse, que eu sincronizasse a minha mente, a minha alma e as minhas ações. Essa frase é muito importante. Permitiu que eu reconectasse, que eu me reconectasse, que eu sincronizasse a minha mente, a minha alma e as minhas ações. E é um exercício muito revelador e equalizador. Revelador porque passei a perceber a incongruência entre os meus atos e os meus pensamentos e valores. E equalizador porque eu comecei a equalizar a pessoa que eu sou para o mundo com a pessoa que eu sou na minha mente, para mim mesma. Então, separe um final de semana para ir a um parque, ou mesmo para se recolher em seu quarto e refletir sobre os defeitos que as pessoas te apontam. Refletir sobre aqueles defeitos que te incomodam. Refletir se o que dizem acontece de fato. E se acontece mesmo, se você realmente faz o que falam. Reflita se isso condiz com o que você pensa nos outros, com o que você preza nos outros. E se acontece mesmo, se você realmente faz o que falam, reflita se isso condiz com o que você preza nos outros. Se for uma atitude que geralmente você tem, mas que você não concorda, que te faz mal, que não condiz com os valores que você preza, reflita se não é um hábito que vale a pena trabalhar. Então, o que eu proponho aqui é ouvir, não que você tenha que aceitar a toxicidade, né, das pessoas, que tem muitas pessoas que são tóxicas, que ficam apontando defeitos, etc. Mas aqui eu estou querendo assim que não faça esse juízo do que é tóxico e o que não é. Apenas ouça o que as pessoas dizem sobre você, todo mundo, até quem não gosta de você, ouça todos os julgamentos sem julgar, né? Ouça tudo que julgam de você com a cabeça aberta, tá? Para você analisar, puxa, mas será que faz sentido? Será que eu faço isso? Por que a pessoa pensou isso? Por que a pessoa chegou a essa conclusão que eu faço isso, que eu falo isso, que eu sou desse jeito? Será que isso tem... Por que me incomodou? Me incomodou porque eu realmente faço? Esse julgamento que fizeram de mim me incomodou porque eu não gosto que falem isso de mim? Mas será que eu não preciso mudar para pararem de falar isso de mim? Eu quero que você comece a abrir tua cabeça para refletir um pouquinho, sabe? Porque as pessoas ao nosso redor, quem não gosta da gente, quem gosta da gente, as pessoas tóxicas, não tóxicas, não é esse o julgamento aqui agora. É assim, tudo que falam da gente, todas as pessoas ao nosso redor, na realidade, são o nosso termômetro. Elas nos apontam, às vezes, alguma falha que a gente tem. Se a nossa falha pode ser porque a gente abriu caminho para elas virem serem tóxicas com a gente, então a gente precisa fechar. A gente deu liberdade quando não deveria dar. Ou mesmo porque será que aquilo lá, de alguma forma, eu não preciso mudar? Não seria melhor eu fazer um pouco diferente? A ideia aqui é você não fazer julgamento de si. É você analisar com a mente aberta tudo que falam de você. E pensar e realmente refletir se faz sentido, se te incomoda ou por que te incomoda. Faça essas perguntas para si mesmo. Tenha esse momento de reflexão, de análise. É uma viagem de autoconhecimento, porque você vai conhecer onde é que estão os teus pontos fracos, onde está teu ponto cego, que você não estava vendo, que você estava fazendo, mas que você não queria fazer. Então, a proposta aqui é se colocar nesse questionamento, nessa autoavaliação. E beleza, né? Fechado esse ponto, feita essa autocrítica, né? Analisado tudo isso que te apontam, o que você percebeu que existem coisas que você faz e que você tem que deixar de fazer, ou que você não faz, mas deveria fazer, a gente vai para um próximo passo, que é como estabelecer esses hábitos.
E aqui vem a grande sacada. Para contrabalançar com esse hábito inapropriado que você tem, não coloque na sua lista não fazer tal coisa. Porque quando a gente dá um comando para o cérebro não fazer, ele automaticamente cria uma resistência e não altera o seu padrão. Então a sacada aqui é que para a gente mudar algo que você não gosta, você não tem que colocar lá não julgar, não chegar atrasada, não comer besteira, né? Quando você quer ter um hábito de não fazer algo, você não pode colocar isso como um hábito que você tem que criar. Não comer besteira, não comer demais, não fazer alguma coisa, você não pode criar esse tipo de hábito, tá? Na tua lista não pode ter nada que seja negativo, porque o cérebro, ele não consegue entender e ele vai te dar mais daquilo. Ele cria uma resistência. Quando você fala não faça isso, aí que o cérebro vai fazer. Não comer açúcar, aí que você vai sentir muita vontade de comer açúcar, porque o cérebro, ele cria uma resistência quando você fala não. Quando você fala não faça, o cérebro fala não vou aceitar isso daí, e você vai querer cada vez mais. O que você precisa fazer é adotar o hábito antagônico. Então, se você não quer comer açúcar, você não vai colocar lá como hábito não comer açúcar. Você vai colocar como hábito comer mais salada, comer frutas, adotar o hábito de comer frutas. Não se importe se você está comendo açúcar ou não está comendo açúcar, não gere isso como um problema, comer açúcar. Você não quer diminuir a quantidade de açúcar, o que você quer é aumentar a quantidade de frutas, de legumes, de proteína, de salada que você come. Então você adota um hábito antagônico. Por exemplo, eu não notei que queria criar o hábito de não julgar, porque isso criaria resistência no meu cérebro. Eu adotei que eu gostaria de criar o hábito de respeitar a opinião, o jeito de ser e os pensamentos de todos. Veja, eu queria aceitar que os outros têm jeito de ser e de pensar diferente do meu. É diferente de eu colocar o hábito de não julgar as pessoas, né? Quando nós estipulamos um hábito positivo, ou seja, quando a gente estipula um hábito de fazer ou de ser, automaticamente nós desviamos da resistência do cérebro. E praticando mais esse novo hábito, o antigo vai desaparecendo. Assim, quanto mais você vai criando o hábito de respeitar a opinião e o jeito de ser dos outros, sem perceber, você começa a diminuir o teu julgamento. Você para de julgar e apontar tanto o dedo. Se você coloca que você quer criar o hábito de comer mais salada, sem perceber, você vai começar a deixar de comer açúcar, porque você está tão focado em comer salada, que você vai diminuir o açúcar. Então, aproveite a oportunidade para refletir sobre os valores que você preza, sobre as qualidades que você gostaria que ecoassem de você. Reflita se os seus hábitos de hoje condizem com tudo isso, se eles representam seus valores, as suas qualidades mais preciosas. E se não houver congruência entre essas duas pontas da equação, avalie quais hábitos que você pode adquirir que expressem as suas melhores qualidades e os seus valores mais importantes. Seja bastante crítica e verdadeira consigo e pense nos hábitos que te fariam sentir orgulhosa de si. Não estamos falando aqui de hábitos que vão aumentar a sua eficiência no trabalho, agilizar o seu aprendizado ou que vão te enriquecer. Absolutamente nada contra a criação de hábitos para enriquecer, para melhorar a tua eficiência, nada contra. Pelo contrário, eles auxiliam demais em nosso desenvolvimento pessoal e profissional e podem sim nos levar à riqueza material. Mas aqui estamos tratando de hábitos que vão permitir que você se expresse no mundo da forma como verdadeiramente é. E que o mundo também te enxergue como você é. São hábitos que vão fazer a pessoa na sua mente estar em equilíbrio com a pessoa que você expressa para o mundo. Porque normalmente nós não percebemos essa incongruência e ficamos revoltados com as críticas que recebemos ou porque as pessoas não respeitam quem somos.
quando na verdade somos nós mesmos que estamos dessintonizados, que estamos operando em uma frequência internamente e em outra externamente. Esse eu acho que é um dos capítulos mais importantes do livro e que vai começar a te trazer muita mudança na sua vida. Vai começar, acho que aqui é que o autoconhecimento começa a fazer sentido de verdade, na prática. E daqui eu vou deixar, na realidade eu coloquei 2 lições, né? Lição número 5 e a lição número 6. Lição número 5. Anotem essas lições. Escrevam, colhem no espelho do banheiro, na porta da geladeira, em algum lugar que você veja todo dia. Principalmente desse capítulo. Então, lição número 5. Suas atitudes precisam expressar os seus valores. O que os outros fazem ou deixam de fazer, o motivo pelo qual os outros agem dessa ou daquela forma, não é problema seu. O seu problema é aprender a espelhar nas suas ações, nas suas escolhas, aqueles valores que você carrega no seu coração e na sua alma. Então anote em um papel os valores que são mais importantes para você. Estabeleça os hábitos que você precisa adquirir para colocar todos eles em prática. E a lição número 6. Estabeleça sempre hábitos positivos. E por positivos eu quero dizer ativos. Hábitos de ser, hábitos de fazer, hábitos de agir. Não hábitos de não ser assim, não ser assado, ou de não fazer isso, não fazer aquilo, ou hábitos de não agir dessa forma ou não agir daquela forma. Quando você estabelece hábitos negativos ou chamados de hábitos passivos, como não ser assim ou não fazer isso, a sua mente cria resistência e tende a manter com mais força aquele velho hábito desconexo que você tem. Nesses casos em que você precisa adotar o hábito de deixar de ser de um jeito, ou de parar de fazer alguma coisa, ou de parar de agir de determinada maneira, você precisa adotar um hábito antagônico a esses. Assim, em vez de adotar o hábito de não comer açúcar, escolha adotar o hábito de comer comidas mais nutritivas, de comer salada, de comer legumes, de comer frutas. É preciso usar os limites do seu cérebro a seu favor. Essa foi a leitura de hoje do livro Guia Prático para Iniciar a Sua Jornada de Autoconhecimento, Meditação e Espiritualidade. E eu te vejo na próxima. Até mais!